Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a primeira audiência geral do Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Imagens que chegam da Praça São Pedro com o Papa Leão XIV, de Papa Móvel, por entre milhares e milhares de fiéis e peregrinos que não quiseram perder o primeiro encontro da audiência geral do Papa Leão XIV, nesta quarta-feira. Numa Roma, hoje, coberta com nuvens e uma temperatura em torno dos 19 graus centígrados. Momento de alegria, de festa, mais uma vez, na grande Praça São Pedro, literalmente tomada por fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Sorriso estampado no rosto de Leão XIV. Uma saudação às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão coligados conosco através da IWTN Rádio e TV, Web TV Tropicana, Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rádio Amparo de Lisboa, Rádio Fé e Luz de Campinas, todos os canais da rede Evangelizar Rádio e Televisão, os amigos da Canção Nova, você que está conosco através da Pai Eterno, aos nossos amigos através da Rede Vida, um bom dia. É a você que está conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, um bom dia. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor venho até vós como irmão, que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos, unidos, numa única família. Assim, Papa Leão XIV, bispo missionário, neto de imigrantes, se apresentou ao mundo como o bispo de Roma número 267. Palavras simples e profundas na homilia da missa de início do seu ministério e que representam, podemos dizer, um programa que nos fala da sua alteridade e de um estilo. Alteridade porque em nosso mundo, tão marcado por guerras, pelo ódio, pela violência, pelas divisões, a palavra humilde do sucessor de Pedro proclama o evangelho do amor, da unidade, da compaixão, da fraternidade, de um Deus que nos quer como única família. A saudação agora do Papa Leão XIV aos nossos colegas que hoje estarão fazendo a síntese da sua catequese, a primeira catequese, recordamos, de Leão XIV, que segue o ciclo de catequeses do Jubileu 2025, Jesus Cristo, nossa esperança. E hoje, na segunda catequese sobre essa temática, a vida de Jesus, hoje as parábolas. A saudação, portanto, a cada um dos leitores. Vemos a presença dos nossos amigos chineses, agora árabes, poloneses, brasileiros, a língua portuguesa, né? Italiano e também inglês, francês, espanhol, polonês. As línguas oficiais que nós temos presente na quarta-feira, recordamos também o alemão. Imagens que chegam até você desse primeiro encontro de Leão XIV com os fiéis e peregrinos durante a audiência geral na grande Praça São Pedro. O seu é um serviço de amor e de oferta da vida pelos irmãos. A Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Recordamos que na tarde de ontem, Leão XIV fez uma visita à Basílica de São Paulo, fora dos muros. Ali recordou 3 grandes temas da mensagem do apóstolo dos gentios: graça, fé
e justiça. Na raiz de toda vocação está Deus, disse o Papa, pedindo a graça de corresponder ao seu chamado. Confie o início do novo pontificado à intercessão do apóstolo dos gentios. Santo Padre agora dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Agora a leitura de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, que são feitas em várias línguas, começando pelo italiano. Vamos ouvir. Luca. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Leitura então do texto evangélico em italiano. Na sequência teremos a leitura prevista em francês. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parole du Seigneur. Depois da língua francesa, teremos agora a leitura que será feita em inglês, as línguas tradicionais da quarta-feira. A reading from the Gospel of Matthew. Mateus, capítulo 13, 1 a 9. And sat beside the sea. Such great crowds gathered around him that he got into a boat and sat there, while the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, "Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell on the path, and the birds came and ate them up. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and they sprang up quickly, since they had no depth of soil.
But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some 100-fold, some 60, some 30. Let anyone with ears listen. The word of the Lord. Teremos agora a leitura que será feita em alemão e na sequência o espanhol. Lesung aus dem Matthäusevangelium. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 100-fach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Wort des lebendigen Gottes. Na sequência agora, a leitura de Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9, será em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Una multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Senhor. Imagens da Praça São Pedro, com a presença de milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. A leitura agora será em chinês, uma língua que foi acrescentada pelo Papa Francisco. 恭读圣马窦福音，在那一天，耶稣从家里出来，坐在海边上，有许多群众集合到他跟前，他只得上船坐下，群众都站在岸上。他就用比喻给他们讲论了许多事，说：看，有个撒种的出去撒种，他撒种的时候，有的落在路旁，飞鸟来把它吃了；有的落在石头地里，
那里没有多少土壤，因为所有的土壤不深，即刻发了芽。但太阳一出来，就被晒焦，又因为没有根，就枯干了。有的落在荆棘中，荆棘长起来，便把它们窒息了；有的落在好地里，就结了果实，有100倍的，有60倍的，有30倍的。有耳的听吧。以上是基督的福音。A leitura agora será feita em português, já uma das línguas tradicionais também da audiência geral da quarta-feira. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se a ele uma tão grande multidão que teve de subir para um barco, onde se sentou, enquanto toda a multidão se conservava na praia. Jesus falou-lhes de muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra era pouco profunda. Mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto. Umas 100, outras 60 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Na sequência agora, prevista a leitura em árabe e a última em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر، فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه ركب سفينة وجلس، والجمع كله على الشاطئ. فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة. قال: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور فأكلته. ووقع بعضه الآخر على أرض حجرة لم يكن له فيها تراب كثير، فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقا. فلما أشرقت الشمس احترق، ولم يكن له أصل فيبس. ووقع بعضه الآخر على الشوك، فارتفع الشوك فخنقه. ووقع بعضه الآخر على الأرض الطيبة فأثمر، بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. فمن كان له أذنان فليسمع. كلام الرب. E agora, a última das línguas da audiência geral, na sequência, que é polonês. Recordamos, é Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 9. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały,
jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. E agora vamos para a catequese, a primeira catequese do Papa Leão XIV, que decidiu manter o ciclo de catequeses iniciado por Francisco sobre o tema Jesus Cristo, nossa esperança. É o ciclo de catequeses nesse jubileu de 2025. Vamos ouvir. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa Queridos irmãos e irmãs, estou feliz por vos receber nessa minha primeira audiência geral. Riprendo oggi il ciclo di catechesi giubilari sul Retomo hoje o ciclo de catequeses jubilares subordinado ao tema Jesus Cristo, nossa esperança, iniciado pelo Papa Francisco. Hoje continuamos a meditar nas parábolas de Jesus, que nos ajudam a redescobrir a esperança, porque nos mostram como Deus age na história. Hoje gostaria de me focar numa parábola um pouco particular, porque é uma espécie de introdução a todas as parábolas. Refiro-me à do semeador. Num certo sentido, nessa história, podemos reconhecer o modo de comunicar de Jesus, que tem muito a ensinar-nos para o anúncio do Evangelho hoje. Cada parábola conta uma história retirada do cotidiano e, no entanto, quer dizer-nos algo mais. Remete-nos para um significado mais profundo. A parábola faz nascer em nós as perguntas. Convida-nos a não nos determos nas aparências. Perante a história que está a ser contada, ou a imagem que me está a ser dada, posso perguntar-me: onde estou eu nesta história? O que diz essa imagem à minha vida? O termo parábola provém com efeito do verbo grego parabalen, que significa lançar para frente. A parábola lança diante de mim uma palavra que me provoca e me leva a questionar-me. A parábola do semeador fala precisamente da dinâmica da palavra de Deus e dos efeitos que ela produz. De fato, cada palavra do Evangelho é como uma semente lançada no solo da nossa vida. Muitas vezes Jesus utiliza a imagem da semente com diversos significados. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a parábola do semeador introduz uma série de outras pequenas parábolas, algumas das quais falam precisamente do que acontece no solo. O trigo e o joio, o grão da mostarda, o tesouro escondido no campo. Então, o que é este solo? É o nosso coração. Mas é também o mundo, a comunidade, a igreja. A palavra de Deus, com efeito, fecunda e provoca toda a realidade. No início vemos Jesus a sair de casa e uma grande multidão reúne-se à sua volta. A sua palavra fascina e intriga. É claro que existem muitas situações diferentes entre as pessoas. A palavra de Jesus é para todos, mas atua de uma forma diferente em cada pessoa. E esse contexto permite-nos compreender melhor o significado da parábola.
Um semeador bastante original sai para semear, mas não se preocupa onde cai a semente. Lança sementes mesmo onde é improvável que deem frutos, na estrada, entre as pedras, entre os arbustos. Essa atitude surpreende o ouvinte e leva-o a perguntar: por quê? Estamos habituados a calcular as coisas e às vezes é necessário. Mas isso não vale no amor. A forma como esse semeador desperdiçador lança a semente é uma imagem da forma como Deus nos ama. É certo que o destino da semente depende também da forma como o solo a acolhe e da situação em que se encontra. Mas antes de mais nada, nessa parábola, Jesus diz-nos que Deus lança a semente da sua palavra em todo tipo de solo, ou seja, em qualquer das nossas situações. Ora somos mais superficiais e distraídos, ora deixamos-nos levar pelo entusiasmo, ora somos oprimidos pelas preocupações da vida. Mas também há momentos em que estamos disponíveis e acolhedores. Deus está confiante e espera que mais cedo ou mais tarde a semente floresça. Ele ama-nos assim. Não espera que nos tornemos o melhor solo. Ele dá-nos sempre generosamente a sua palavra. Talvez ao ver que Ele confia em nós, nasce em nós o desejo de sermos um solo melhor. Esta é a esperança, fundada na rocha da generosidade e da misericórdia de Deus. Ao contar como a semente dá fruto, Jesus está também a falar da sua vida. Jesus é o Verbo, é a semente. E a semente, para dar fruto, tem de morrer. Então essa parábola diz-nos que Deus está pronto a desperdiçar por nós e que Jesus está disposto a morrer para transformar a nossa vida. Tem em mente uma bela pintura de Van Gogh, Semeador no pôr do sol. Aquela imagem do semeador sob o sol abrasador também me fala do trabalho do agricultor. E ocorre-me que atrás do semeador, Van Gogh representou o trigo já maduro. Parece-me uma imagem de esperança. De uma forma ou de outra, a semente deu frutos. Não sabemos exatamente como, mas é assim. No centro da cena, porém, não está o semeador, que está de lado, mas toda a pintura é dominada pela imagem do sol, talvez para nos lembrar que é Deus quem move a história, mesmo que por vezes pareça ausente ou distante. É o sol que aquece os torrões da terra e faz amadurecer a semente. Queridos irmãos e irmãs, em que situação da vida nos chega hoje a palavra de Deus? Peçamos ao Senhor a graça de acolher sempre esta semente que é sua palavra. E se percebermos que não somos solo fértil, não desanimemos, mas peçamos-lhe que trabalhe mais em nós para nos tornarmos um solo melhor. Conclui assim Papa Leão XIV a sua catequese desta quarta-feira. Teremos agora a síntese, iniciando pelo francês. E a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano,
a primeira audiência geral do Papa Leão XIV com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Como disse Papa Leão XIV, já no início das suas palavras, ele retoma o ciclo de catequeses jubilares, subordinado ao tema Jesus Cristo, nossa esperança, que foi iniciado pelo Papa Francisco. E hoje continua então a meditar nas parábolas de Jesus, que nos ajudam a redescobrir a esperança, porque nos mostram como Deus age na história. E hoje então, Leão XIV foca sobre a parábola um pouco particular, porque é uma espécie de introdução a todas as parábolas. E ele refere-se à parábola do semeador, que num certo sentido, nessa história, disse Papa Leão, podemos reconhecer um modo de comunicar de Jesus que tem muito a ensinar-nos para o anúncio do Evangelho de hoje. Cada parábola, recordava Papa Leão, conta uma história retirada do cotidiano. E, no entanto, quer dizer-nos algo mais, porque remete-nos para um significado mais profundo. A parábola faz nascer em nós perguntas. Convida-nos a não nos determos nas aparências. Recordamos então o que nos diz Papa Leão. As parábolas fazem nascer em nós perguntas. Perante a história que está a ser contada, ou a imagem que nos é dada, eu posso perguntar-me: onde estou eu nessa história? Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli delle parrocchie di Briançon, San Rafael, La Réunion e gli alunni dei licei di Saint-Jean-la-Salle e dell'Immaculée Conception. Chiediamo a Dio la grazia di arare il nostro cuore per renderlo terreno fertile, capace di accogliere e far crescere il seme della sua parola. Dio vi benedica. Então, a tradução das palavras Papa Leão. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os fiéis das paróquias de Briançon, de San Rafael, La Réunion, e os alunos da Escola de Saint-Genès, da La Salle e da Imaculada Concepção. Peçamos a Deus a graça de arar o nosso coração para torná-lo terreno fértil, capaz de acolher e fazer crescer a semente da sua palavra. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que nós teremos será em inglês. E vamos ver a saudação primeiramente. Cada parábola, recorda Papa Leão, conta uma história que é retirada do cotidiano. E a pergunta que pode deixar a nós: onde eu estou nessa parábola, nessa história? O que diz essa imagem para a minha vida? E o termo parábola provém com efeito do verbo grego, recordava, parabalein, que significa lançar para frente. A parábola lança diante de mim uma palavra que me provoca e que leva a questionar-me. Isso era o mesmo Santo Padre a fazer a síntese em inglês.
the first general audience of my pontificate. Ouvimos um pouco Papa Leão em inglês. Today we have taken up the series of catecheses on the Jubilee theme of Christ our hope, begun by Pope Francis, reflecting on Jesus' parable of the sower and the seed. What can strike us is the generosity, even recklessness, with which the sower casts the seed on all kinds of soil, even the rocky terrain that seems most unpromising. Jesus explains that the seed is God's word, which is meant to take root in the hearts of all, none excluded. We who hear this parable and apply it to our own lives may well feel challenged to become a better and more receptive que retoma seu ciclo de catequeses com o tema Jesus Cristo, nossa esperança, que foi iniciada pelo Papa Francisco. E continuamos hoje a meditar, como eu dizia, também sobre as parábolas de Jesus, que contam uma história retirada do cotidiano e que nos mostram como Deus age também na história. Falando sobre a parábola que faz nascer em nós perguntas. Falando da palavra do semeador, que fala sobre a dinâmica da palavra de Deus e dos efeitos que ela produz. Agora a saudação do Papa Leão XIV aos peregrinos de língua inglesa. Dou as boas-vindas aos peregrinos e visitantes de língua inglesa, especialmente aos provenientes da Inglaterra, Irlanda, Hungria, Noruega, Nigéria, Senegal, Tanzânia, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Indonésia, Malásia, Mongólia, Filipinas, Coreia do Sul, Vietnã, Canadá e Estados Unidos. São muitos os estadunidenses. Saúdo em particular as irmãs de São José de Annecy, as irmãs missionárias palotinas do apostolado católico, as filhas de São Jerônimo Emiliano, o grupo de casais para Cristo, os peregrinos da Diocese de Kerry e um grupo internacional de jovens voluntários do Centro São Cassiano, com votos de que o presente Jubileu da Esperança seja para vocês e suas famílias um tempo de graça e renovação espiritual. Invoco sobre todos vocês a alegria e a paz do Senhor Jesus. A primeira saudação, então, em inglês, e a síntese também em inglês do nosso Papa Leão XIV. Teremos agora a síntese em alemão. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano a primeira audiência geral do Papa Leão XIV. Recordava nas suas palavras, na sua catequese lida em italiano, que a parábola do semeador, no qual hoje ele destaca, nos fala da dinâmica da palavra de Deus e também dos efeitos que ela produz. De fato, cada palavra do Evangelho, sublinha Papa Leão, é como uma semente lançada no terreno da nossa vida. E Jesus utiliza a imagem da semente muitas vezes, com diversos significados. E recorda então o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ou seja, a parábola do semeador, que introduz uma série de outras pequenas parábolas, algumas das quais falam precisamente do que acontece no solo, no terreno. Fala do trigo e do joio, do grão de mostarda, do tesouro
que está escondido no campo. Então, pergunta-se Leão XIV, o que é esse solo? E a resposta é o nosso coração. Mas é também o mundo, a comunidade, a igreja. A palavra de Deus, com efeito, fecunda e provoca toda a realidade. Saudação agora do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Cari fratelli e sorelle, San Paolo Apostolo insegna: ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. In un mondo diviso e ferito dall'odio e dalla guerra, siamo chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace. Maria Santissima, Madre del Buon Consiglio, ci accompagni nel nostro cammino. Liebe Brüder und Schwestern, Tradução das palavras do Papa, queridos irmãos e irmãs, São Paulo, apóstolo, ensina: cada um irá recolher aquilo que tiver semeado. Em um mundo dividido e ferido pelo ódio e pela guerra, somos chamados a semear a esperança e a construir a paz. Maria Santíssima, Mãe do Bom Conselho, nos acompanhe no nosso caminho. A síntese e a saudação do Santo Padre aos irmãos de língua alemã. A próxima síntese que teremos será em espanhol e é previsto que também seja o próprio Santo Padre quem nos fará a síntese em espanhol. A palavra de Deus fecunda e provoca toda a realidade. Vemos Jesus a sair de casa e uma grande multidão que reúne à sua volta. E a sua palavra é uma palavra que fascina, que intriga. É claro que existem muitas situações diferentes entre as pessoas. E a palavra de Jesus é para todos. Mas essa mesma palavra atua de uma forma diferente em cada pessoa. E esse contexto, então, permite-nos compreender melhor o significado da parábola. Porque um semeador bastante original, né, ele sai para semear, mas não se preocupa onde cai a semente. Vamos ouvir o Santo Padre agora em espanhol. Nos chega a informação que temos cerca de 40 mil fiéis presentes na praça São Pedro. E agora vamos à síntese em chinês, a língua que Papa Francisco pediu para estar presente também na audiência geral. A nossa colega Teresa, no programa chinês da Rádio Vaticano Vatican News. Recordava Papa Leão XIV que a parábola que ele se refere, citando a parábola do semeador, é um semeador muito original, porque sai para semear e não se preocupa onde vai cair a semente. Mas ele lança sementes, mesmo onde é improvável que deem frutos. Lança na estrada, entre as pedras, entre os arbustos. E essa atitude surpreende o ouvinte e leva inclusive a perguntar-se por quê? Nós estamos habituados a calcular as coisas. E às vezes é necessário, mas isso não vale no amor. A forma como este semeador, entre aspas, desperdiçador, lança a semente, é uma imagem da forma como Deus nos ama. É certo que o destino da semente, recordava Papa Leão,
Depende também da forma como o solo acolhe essa semente e também da situação em que se encontra. Mas antes de mais nada, nessa parábola, Jesus nos diz que Deus lança a semente da sua palavra em todo tipo de terreno, em todo tipo de solo, ou seja, em qualquer das nossas situações. Ora, somos mais superficiais e distraídos. E ora, somos nos deixar levar pelo entusiasmo. Ora, somos oprimidos pelas preocupações da vida, mas também há momentos em que estamos mais disponíveis também e acolhedores. Mas Deus está confiante e espera que mais cedo ou mais tarde a semente floresça. Vamos agora à saudação do Santo Padre aos nossos irmãos chineses. Saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a proseguire con gioia nel cammino di fede, testimoniando con la vita la pace di Cristo risorto. A tutti la mia benedizione. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。 Diz o Santo Padre, dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, encorajo a todos vocês a prosseguirem com alegria no caminho de fé, testemunhando com a vida a paz de Cristo ressuscitado. E a todos a minha bênção. Próxima síntese que teremos é em português e a saudação, a primeira saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes, e abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Estou feliz por vos acolher nessa minha primeira audiência geral, na qual retomo o tema Jesus Cristo, nossa esperança, escolhido pelo Papa Francisco para este ano do jubileu. Meditamos hoje sobre a parábola do semeador, que fala da dinâmica e dos efeitos da palavra de Deus, que é como semente deitada no terreno do nosso coração e no terreno do mundo. Deus espalha abundantemente, ainda que ela nem sempre encontre terreno bom para produzir. Mas, apesar de atuar em nós de modo diverso, a palavra conserva sempre o poder de fecundar as situações da vida de cada um, pois vem de Deus e Ele nunca desiste. Oxalá essa sua generosidade faça crescer no nosso coração o desejo de ser um terreno melhor, capaz de dar fruto abundante. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli in lingua portoghese, benvenuti. Un saluto speciale ai pellegrini arrivati da Portogallo e da Brasile. In questo mese mariano vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace. Insieme a Maria chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore. Il Signore vi benedica. Eis a tradução de suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos.
Saúdo especialmente os peregrinos vindos de Portugal e do Brasil. Neste mês mariano, gostaria de repetir o convite da Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz. Juntamente com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e que desarme o seu coração. O Senhor vos abençoe. Aí está a saudação, a primeira saudação do nosso Papa Leão XIV aos fiéis de língua portuguesa, bandeiras brasileiras, portuguesas, na grande praça São Pedro, entre os mais de 40 mil fiéis e peregrinos presentes nessa manhã. Sede bem-vindos. Papa saúda os peregrinos vindos de Portugal, do Brasil. E mais uma vez o convite, então, desse mês mariano, repete o convite de Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz. Junto com Maria, peçamos que os homens não se fechem a esse dom de Deus e que desarmem o seu coração. Falando ainda sobre o destino da semente do semeador, Jesus diz-nos que Deus lança a semente da sua palavra em todo tipo de solo. Porque Deus está confiante e espera que mais cedo ou mais tarde a semente floresça. Papa recordava, Deus lança semente em todo tipo de terreno, em qualquer das nossas situações. Porque ora nós somos mais superficiais e distraídos, ora deixamos-nos levar pelo entusiasmo, ora somos oprimidos pelas preocupações da vida, mas também há momentos em que estamos disponíveis e acolhedores. Deus, então, confiante, espera que mais cedo ou mais tarde essa semente floresça, porque Ele nos ama assim. Ele não espera que nos tornemos o melhor solo. Ele dá-nos sempre generosamente a sua palavra. Talvez ao ver que Ele confia em nós, possa nascer também em nós o desejo de sermos um terreno melhor, um solo melhor. E esta, então, é a esperança. Uma esperança que é fundada na rocha da generosidade e da misericórdia de Deus. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Salute fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario, mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في هذا الشهر. Papa saúda os fiéis de língua árabe. Este mês dedicado a Nossa Senhora, convido todos a recitarem o Santo Rosário, um meio eficaz para obter a verdadeira paz nos nossos corações. O Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. Agora, a última síntese que nós teremos será em polonês, e a saudação que o Papa fará também aos peregrinos poloneses. Imagens de uma praça São Pedro muito, muito alegre hoje, nesta quarta-feira, quando são retomadas as audiências gerais. Deus está confiante e espera que mais cedo ou mais tarde a semente que foi lançada floresça, porque Ele nos ama assim. Não espera que nos tornemos o melhor solo. E ao contar como a semente dá fruto, recordamos a catequese do Papa Leão, Jesus está também nos falando da sua vida, porque Jesus é o Verbo
Ele é a semente. E a semente, para dar fruto, tem de morrer. Então, essa parábola diz-nos que Deus está pronto a desperdiçar, entre aspas, por nós. E que Jesus está disposto a morrer para transformar a nossa vida. E daí o Papa cita uma bela pintura de Van Gogh, o semeador do pôr do sol, né? Aquela imagem do semeador sob o sol abrasador, que fala do trabalho também do agricultor. E ele diz, ocorre-me que atrás do semeador, Van Gogh representou o trigo já maduro. Parece uma imagem de esperança. De uma forma ou de outra, a semente deu frutos. Não sabemos exatamente como, mas é assim. E no centro da cena desse quadro belíssimo, não está o semeador, que está um pouco do lado, mas toda a pintura é dominada pela imagem do sol. Talvez para nos lembrar que é Deus quem move a história, mesmo que por vezes pareça ausente ou distante. Saudação do Santo Padre aos nossos irmãos poloneses. L'immagine dei campi seminati si inserisce armoniosamente nel paesaggio della vostra bella terra natale. Lasciate che anche il seme della parola di Dio possa germogliare in voi e dare abbondante raccolto. Ascoltate con attenzione questa parola, affinché possiate fare scelte sagge nella vostra vita personale, familiare e sociale. Vi benedico di cuore. A saudação agora do Santo Padre aos peregrinos poloneses. A imagem dos campos semeados se insere harmoniosamente na paisagem da sua bela terra natal. Deixem que também a semente da palavra de Deus possa brotar em vocês e dar abundantes colheitas. Escutem com atenção essa palavra, para que possam fazer escolhas sábias na sua vida pessoal, familiar e social. De coração, abençoa todos vocês. Portanto, a saudação aos peregrinos poloneses. E a última saudação, enfim, como já é tradição, será feita para os fiéis e peregrinos de língua italiana. E concluímos recordando as palavras do nosso Papa Leão, não? É Deus quem move a história, mesmo que por vezes pareça ausente ou distante. É o sol que aquece os torrões da terra e faz amadurecer a semente. Final da audiência, vamos cantar o Pai Nosso em latim, no final da qual o Santo Padre irá conceder a sua bênção apostólica extensiva, de modo especial às crianças, aos idosos e àqueles que sofrem. Irá também abençoar os terços e os objetos de devoção que cada um traz consigo. É sempre cada vez mais preocupante e doloroso a situação na faixa de Gaza. Renovo o meu apelo para permitir a entrada de ajudas humanitárias e a pôr fim às hostilidades, em que o preço extraciante é pago pelas crianças e idosos e pelas pessoas doentes. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os sacerdotes do Pontifício Seminário Lombardo e os legionários de Cristo. E os exorto a fundar a sua vida sobre Jesus e sobre a sólida rocha da sua palavra,
para serem corajosos anunciadores. Saúdo também as irmãs de São José de Annecy, as monjas da Paixão de Jesus Cristo, que celebram seus respectivos capítulos gerais. Queridas irmãs, acompanho vocês com a minha oração para que o Senhor torne frutuoso o seu compromisso apostólico. Acolho com afeto os grupos paroquiais e os encorajo a seguir com fidelidade o Evangelho para serem cristãos autênticos em família e em todo outro ambiente. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos doentes e aos recém-casados, fazendo votos a cada um de servir sempre Deus na alegria e de amar o próximo com o espírito evangélico. E não podemos concluir esse nosso encontro sem recordar com tanta gratidão o amado Papa Francisco, que precisamente um mês atrás retornou à casa do Pai. A todos a minha bênção. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. O Papa, estamos para concluir esse momento, vivido com muita alegria por milhares de fiéis e peregrinos, junto com o Papa Leão XIV, na sua primeira audiência geral. E, mais uma vez, o apelo pelo Oriente Médio. É sempre cada vez mais preocupante a dolorosa situação na faixa de Gaza, disse Papa Leão, e renovo o meu apelo para permitir a entrada de ajudas humanitárias e colocar fim às hostilidades, cujo preço maior é pago pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas doentes. E recordando também a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa nesse mês mariano, vamos repetir o convite de Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz. E juntamente com Maria, então, peçamos que os homens não se fechem a esse dom de Deus e que desarmem o seu coração. Uma saudação a todos vocês, desejando uma boa quarta-feira. Voltaremos na próxima semana, naturalmente, com a audiência geral na Praça São Pedro. A todos vocês, mais uma vez, um bom dia, às emissoras de rádio, de televisão e a você, através das redes sociais. Uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.